Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O dia hoje foi bastante agitado, bastante movimentado. O Vasco anunciou duas contratações, né? Dois jogadores que a gente já tinha comunicado aqui no canal o acerto, mas que o Vasco anunciou hoje de forma oficial. Vamos falar desses dois jogadores e também vamos falar aqui de outros jogadores que o Vasco está aí negociando, né? A situação ali do Mikael Santos, jogador lá do Talleres de Córdoba. Vamos falar também do Robert Rojas, jogador do River Plate, e também de um atacante que foi oferecido, né? Jogador que atua no futebol dos Estados Unidos. Então, depois da vinheta, a gente começa. Antes da vinheta, eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Tamo pertinho, hein? Pertinho de bater os 200 mil vascaínos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante, então se você não for inscrito, se inscreva agora. Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da PagBet. Lá na PagBet você pode começar a dar os seus palpites a partir de R$1. Isso mesmo, na PagBet o depósito mínimo é de apenas R$1. Além disso, você tem saque e depósito rápido via Pix. Aqui no comentário fixado tem um link para você fazer o seu cadastro de forma rápida, sem burocracia. Basta você ir aqui no link que está no comentário fixado. E lá na PagBet você tem chat humanizado 24 horas por dia e as melhores cotações do mercado. PagBet, acertou, tá pago. Bom, meus amigos, como eu disse na abertura desse vídeo, o dia hoje foi bastante agitado, né? O Vasco anunciou dois jogadores que a gente já falava aqui que o acerto, né, estava feito. Inclusive, a expectativa é que eles já estejam à disposição para o jogo de sábado contra o Corinthians, mas o anúncio oficial aconteceu hoje. Primeiro, o Vasco anunciou a contratação do Paulinho, tá passando aí na sua tela. É o Paulinho Paula, né? Mas que ele pediu para ser chamado apenas de Paulinho. E no site oficial, o Vasco publicou o seguinte: o Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. O meio-campo Paulinho, do Al-Shabaab da Arábia Saudita, é mais um jogador a ser contratado nessa janela de transferências. O vínculo do jogador com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2025. Natural do Rio de Janeiro, Paulinho iniciou a carreira nas categorias de base do Fluminense, onde ficou até seguir para o Sporting de Portugal. Em Portugal, ele também atuou pelo Boa Vista, onde se destacou e seguiu para a Arábia Saudita. No Oriente Médio, ele defendeu o Al-Fayha e o Al-Shabaab. E chega agora, né, para o Vasco da Gama. Paulinho que vai usar a camisa número 18, né, no Vasco, e o Vasco já deu entrada, né, no bid para que ele esteja à disposição do jogador que joga ali no meio campo. E o Vasco também anunciou a chegada do Praxedes, né? Tá aparecendo aí na sua tela o volante Praxedes, que vem do Red Bull Bragantino, também foi anunciado hoje de forma oficial pelo Vasco da Gama. E no site oficial, o Vasco publicou o seguinte, vamos lá. O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. O meio-campo Praxedes, do Red Bull Bragantino, é mais um jogador a ser contratado nessa janela do meio do ano. O jogador chega por empréstimo junto à equipe de Bragança até o fim da temporada. Natural de Itaboraí, Praxedes passou pelas categorias de base do Vasco no início de sua formação no futebol. Ainda na base, passou por Fluminense e Internacional, onde se profissionalizou. Em 2021, foi contratado pelo Red Bull Bragantino, clube que estava até chegar ao Gigante da Colina. Então, Praxedes oficializado e Paulinho também. O Praxedes vem por empréstimo com opção de compra e o Paulinho, o Vasco pagou, né, pelo jogador cerca ali de 6 milhões de reais, tanto que o jogador fechou o contrato com o Vasco até 2025. Então, estão aí anunciados, né, Paulinho e Praxedes. Agora vamos falar aqui das negociações que estão em curso, né? O Vasco avançou para tentar contratar o zagueiro Robert Rojas, do River Plate. Lá na Argentina, inclusive, já estão dando essa transferência como certa, né? Já estão dando como certa a vinda do Robert Rojas para o Vasco da Gama. Lá na Argentina, colocam que o Vasco acertou a contratação
do zagueiro Robert Rojas do River Plate por empréstimo com opção de compra. Segundo a apuração da imprensa argentina, saiu na ESPN da Argentina, a negociação já está sacramentada e deve ser confirmada oficialmente em breve. Porém, segundo o Globoesporte.com, né, apuração agora aqui do Brasil, no Globoesporte.com, o Vasco avançou sim nas negociações com o Robert Rojas, mas a negociação não está totalmente sacramentada, né? A negociação ainda está em curso. Robert Rojas é um zagueiro que o Ramon Dias conhece, né? Conhece o jogador e quer contar com ele no elenco. O técnico do Vasco está participando ativamente das negociações do clube e apresentando nomes à diretoria e também conversando, né, com os atletas. Foi o treinador Ramon Dias, inclusive, que indicou o Sebastião Ferreira, né, que chegou hoje também no Rio de Janeiro. Ainda não foi anunciado pelo Vasco de forma oficial, mas deve ser o próximo jogador anunciado aí pelo Gigante da Colina. Então, o Robert Rojas, zagueiro do River Plate, está em negociações com o Vasco e lá na Argentina já estão dando a negociação como sacramentada, né? Que o jogador virá para o Vasco nessa janela de transferências. Vamos aguardar, né? Parece que tá quente, parece que falta pouco para o Robert Rojas vir para o Vasco da Gama. E uma outra negociação com o jogador do futebol argentino é do Micael Santos, né? Que é uruguaio, mas atua no Talleres de Córdoba da Argentina. O Arthur Rocha, jornalista da ESPN aqui do Brasil, conversou com o Andrés Fassi, presidente do Talleres, que confirmou que o Vasco avançou por um acordo com o Micael Santos. Abre aspas aqui para o que disse o presidente do Talleres à ESPN do Brasil. Sim, temos um acordo verbal. Estamos esperando a proposta por escrito. Estamos próximos. Agora, o Vasco tem que colocar tudo o que concordamos verbalmente no contrato. Fecha aspas. Foi isso que respondeu o presidente do Talleres quando foi perguntado sobre um possível desfecho, né, positivo do jogador para o Vasco da Gama. Ele ainda completou dizendo, abre aspas, esperamos que o mais rápido possível, porque senão há outra opção nos Emirados. Fecha aspas. O jogador recebeu também, né, o Talleres recebeu uma proposta lá dos Emirados Árabes pelo jogador, mas parece que o desejo, né, do Micael Santos é jogar com o Ramon Dias no Vasco da Gama. Por isso, o Vasco está avançando nessa negociação, apesar da proposta lá de fora. Segundo o presidente do Talleres, falta agora o Vasco colocar tudo que foi combinado de boca, né? O Vasco colocar no papel e entregar uma proposta formal para poder finalizar essa negociação aí com o Micael Santos, atacante artilheiro do campeonato argentino, que pode pintar no Vasco da Gama. E para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar de um jogador que foi oferecido, um atacante mais de lado de campo, né? Que foi oferecido ao Vasco da Gama no dia de hoje. Informação do Juan de Lima, junto com a página Arena Cruz Maltina. O atacante brasileiro Sérgio Santos, que atua no Cincinnati dos Estados Unidos, foi oferecido ao Vasco pelo empresário André Cori e agradou a comissão técnica de Ramon Dias. O jogador atuou nas categorias de base do América Mineiro e atualmente está no futebol dos Estados Unidos. O André Cori que vem fazendo negócios aí com o Vasco, né? Ele que intermediou a chegada do próprio Ramon Dias, a chegada do atacante paraguaio Sebastião Ferreira, do Praxedes, enfim. É um empresário que está trabalhando com o Vasco nesse momento, nessa janela de transferências. Então, esse jogador também, né? Por ser ali do mesmo empresário, talvez venha para o Vasco aí nessa janela de transferências. Vou ficando por aqui. Essas são as informações agora de tarde. Se acontecer mais alguma coisa importante, eu volto ainda hoje para falar mais sobre o nosso Gigante da Colina. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu. Até a próxima. Fui.